Fala galera, beleza? Dentista Felipe Pontes aqui, o único canal de dentista no mundo que fala sobre aviação. É, Hoje a gente dá sequência na parte de estudos, né, que eu me propus a estudar com vocês, fazer aqui como que eu estudo para essa trajetória de piloto privado de avião. E quem acompanha o canal viu que eu solei na semana passada. E depois do solo, a gente tem as missões de navegação. Antes do solo, são as missões de pré-solo, que você aprende a fazer as manobras, curvas, tudo que é o fluxo ali de emergência, né? E tudo que é preconizado para pilotagem. E agora sim estamos prontos e aptos para navegar, né? Então, hoje a gente começa o planejamento da navegação. E quem está aí desde o começo acompanhando os vídeos sabe que naquele vídeo que eu fiz estudando a inspeção, né, o pré-voo do avião, sabe que eu comentei que a gente vai para uma sala para fazer o briefing do voo. E o que, que é feito na sala do briefing? Exatamente o que vai ser ensinado aqui, não ensinado, né, que vocês vão estudar junto comigo aqui hoje, é, que é a questão do peso e balanceamento e a planejamento de rota de navegação estimado, saber milha, consumo, calcular top of climb, top of descent, beleza? Então provavelmente esse vídeo será dividido em dois. Eu já vou me reduzir aqui. A primeira parte a gente vai falar sobre peso e balanceamento da aeronave, o famoso envelope de voo. Vou disponibilizar isso aqui para vocês, mas eu não vou disponibilizar com a matrícula da aeronave, tá? Eu vou pôr matrículas fictícias para que esse documento não tenha validade na vida real, mas os valores aqui tudo vai ser real, tá? Só vou mudar o nome das aeronaves. Então a gente faz uma série de cálculos aqui para saber a distribuição do peso do avião vazio, a distribuição do peso do avião com a carga, que seria mochila, eu e o instrutor, e para saber o peso do avião com combustível e depois com esse combustível gasto, né, na chegada, no pouso. E aí a gente pega todos os resultados que vão estar aqui e coloca dentro desse gráfico. Se na hora de colocar do gráfico alguma dessas legendas que a gente for plotar sair desse quadrado mais marcado, quer dizer que o avião está fora do limite operacional. Então a gente não pode sair e a gente tem que rever a distribuição de peso e balanceamento do avião. Se tiver dentro do quadro, então a gente pode sair e está tudo certo. Por isso que chama envelope de voo, que esse quadro aqui o pessoal apelida ele de envelope. Então o avião está dentro do envelope, é que ele está operacional para aquilo que ele foi projetado, potência de motor e tudo mais. Se ele está fora do envelope, ele está sendo desrespeitado aquilo que ele foi projetado e não seria legal voar, né? Nem permitido voar com ele dessa forma. Beleza? A gente vai fazer uma introdução da navegação para a gente ter alguns dados e poder plotar os dados aqui. De antemão, o que eu uso para planejar os voos, né? Eu uso o Nex Atlas, que ele me dá um electronic flight bag, que ele facilita muito aqui na região do Brasil e ele me dá todas as cartas. Eu consigo aqui colocar filtros, né? Filtro de satélite, consigo vir e voltar para a carta e vocês vão ver no planejamento da navegação que a importância disso. Consigo colocar aqui os controles, né? Ó, essa é a terminal de Uberlândia, tem a CTR aí, rosinha. Então, para a gente ver que o planejamento dessa navegação vai ser inteiro dentro da CTR aqui. Ah, eu não pago o aplicativo. Vou deixar o link dele aí, eu não tenho parceria nenhuma, só para facilitar o acesso quem tiver interesse. Mas eu não quero pagar esse aplicativo, não sei nem se eu vou seguir nisso. Eu estou aqui porque eu sou simuleiro e quero deixar a minha simulação mais real. Então, eu já passo esse documento para vocês, que é gratuito.
tá? O acesso a essa carta, ela é gratuita. Esse aplicativo só incorpora algumas ferramentas. Onde que a gente acessa? A IS Web, tá? Como que a gente chega lá? Cartas visuais. Aí, aqui, ó, tem VAC, WAC. Você clica nisso e ele vai baixar aqui para você esse mapa de várias cartas, tá? O que que a gente quer é a WAC. Ah, tô numa alergia braba aqui. Eu tô cortando os espirros, as tosse, as fungadas de nariz. Vamos lá. Carta WAC. Aí aqui a gente tem algumas cartas, né? Mas o que interessa a gente, cada quadradinho desse é uma carta publicada. Mas o que interessa pra gente é aqui, ó. World Aeronautical Chart, WAC. Qual região? De Uberlândia, que eu vou é Uberlândia para Tupaciguara. Então vai estar aqui 31,90 Goiânia. Então como que a gente acha essa carta lá? Então a gente sabe que é 31,90. Aí você tá aqui nela, né? É só pesquisar aqui. 31,90. Tá lá, Goiânia, VAC. Aí você clica nela, vai baixar e ela vai estar aqui. Então você tem acesso a toda aquela região, aí ó, ela sem zoom, para poder brincar comigo, certo? Vocês vão dar um zoom na carta e ela, Uberlândia está aqui mais para baixo, ó. Uberlândia, tá? Beraba, aqui, e aqui a Bela Araguari, beleza? Então as três cidades com B do Triângulo Mineiro. Berlândia, Beraba e a Bela Araguari. Então a gente vai de Uberlândia, que está aqui, para Tupaciguara. Beleza? Aí o que que a gente faz? Agora está apresentada a carta para vocês, eu vou vir para o Next Atlas. Já coloquei aqui, ó, destino Uberlândia para Tupaciguara, Serra, Juliette, Índia, Lima. Então ele já me deu essa rota direta. Como é um voo dentro da terminal, cadê? Vamos pôr aqui. Terminal. Vendo? O voo é inteiro dentro da terminal. Isso quer dizer que é um voo curto. 33 milhas, tudo. Não precisa da gente ficar fazendo muito malabarismo aqui para calcular. Uma rota direta assim já é legal. A gente vai ver depois, né, planejando as referências para estimado de voo, como que a gente acha essas referências para o estimado e como que a gente tabela isso. Mas a princípio a gente precisa fazer o cálculo de combustível, tá? Então beleza, a gente está numa rota que é 33 milhas no rumo 322, ok? Se eu quiser colocar aqui Serra Whisky X-Ray X-Ray, que é a Fazenda Canadá, a gente tem a maior distância dela aqui, ó, 23 milhas. Então vou anotando aqui. 33 é a perna de A para B e 23 é a distância do alternado de B para C, tá? Isso vocês vão ver que isso já é para planejar o cálculo de combustível. Por que que eu estou pegando a de 23 milhas aqui e não estou pegando a de 11 milhas, né? Que eu posso alternar daqui também. Mas, como na aviação a gente sempre trabalha com margem de segurança, vai que eu tô nessa rota direto e aqui em cima de Tupaciguara eu preciso alternar. Então eu sei que a minha maior distância de retorno vai ser essa. Então tem que ter combustível suficiente do meu ponto mais distante para voltar. Beleza? Então, combustível do alternado 23 milhas e combustível do trajeto aí 33 milhas. Certo? Anotem isso daí. Agora vamos começar a preencher o peso balanceamento. Vou plotar aqui. Então esse aqui é o papel de peso balanceamento. O que que a gente vai precisar além disso? Tá? Calculadora e a gente vai precisar de uma caneta
E vou usar uma régua para ficar organizadinho, bonitinho aqui na hora de pôr no envelope. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente precisa identificar a aeronave. Vou anotar aqui, ó, ACFT, que é a aeronave que a gente vai usar, tá? A gente vai a nossa saída, departure, o nosso chegada, arrival, beleza? E o nosso alternated. Aí o alternativo e a data. Tá, isso aqui eu tô colocando porque era um cabeçalho, isso aqui é de rascunho, aí era um cabeçalho que tinha aqui, certo? Que aí eu cortei. Vamos sair. A aeronave que a gente vai usar, ela tá aqui, ó. Papa Romeu, Alpha Fox Kilo. Papa Romeu, Alpha Fox Kilo, certo? Agora a gente vai sair de Sierra Bravo, Uniforme Lima. Vamos chegar em Sierra Juliette, Índia, Lima. É isso? Afirmo, é isso. E o alternado, Sierra Whiskey X-Ray X-Ray. Famosa Fazenda Canadá, tá? E a data do dia que vocês estão assistindo aí. Então não vou preencher nada não. Então isso aqui é a data do dia do voo, beleza? Aí, saindo daí, a gente precisa colocar os nossos dados, né? O dado do aluno, Felipe, que sou eu. E aqui tem o código ANAC, que é a nossa identidade de como piloto. Tem CPF, RG, tem um código ANAC que a gente usa também. Aí eu não vou pôr ele aqui, mas a gente coloca o nosso primeiro nome e esse código. Aí coloca do INVA e também o código do INVA, certo? Para critério de peso e balanceamento, meu peso 80 kg e o peso do instrutor que eu voei hoje, 70 kg, tá? Então aqui a gente já vai ter alguns dados para fazer as contas aqui. Vamos para o cálculo de combustível nessa região aqui. A gente sabe que o avião faz 20 litros em 1 hora, certo? Então vamos arrumar aqui um outro bloquinho para vocês entenderem. Ó, o avião faz, é tudo regra de 3, gente. 20 litros em 60 minutos. Isso é 1 hora. Beleza? Ele voa a velocidade de cruzeiro 80 nós. Isso quer dizer que é 80 milhas em 1 hora, certo? A primeira distância é 33 milhas. Lembra? Sem a fazenda aqui, ó. 33 milhas. 33 milhas, ele vai fazer em quanto? Certo? Multiplica cruzado. Aí a gente tem a nossa queridíssima calculator. A gente precisa de 33 vezes 60 dividido por 80. 24,75. Isso aqui minutos, tá? 24,75 minutos. Vamos arredondar? 25. Opa. 25 minutos. Isso aqui é o nosso tempo da etapa, né? Só que aqui nessa tabela, a etapa, ela é em inteiro. Ela é 1 hora, 1.1, 1.2, 1.3, certo? Ela não é em minutos. Então, se em 60 minutos eu tenho 1 hora, em 25 minutos eu tenho x. Tá vendo como é que é? Tudo regra de 3. Beleza?
Então é 25 sobre 60. Então vamos lá. 25 sobre 60. 0,41. Aqui. 0,41. É a etapa aqui. Então, vamos... Passou o segundo decimal, o terceiro decimal lá passou de 6, vamos por 0,42. Sempre para mais, tá? Então, etapa, a gente tem 0,42. Beleza? 0,42 minutos. Se ele gasta 20 litros em 60 minutos e a gente tem 24,75 minutos, ou seja, 25 minutos, que eu arredondei, quantos litros que vai gastar? Beleza? 20 vezes 25 sobre 60. 8,33 litros. Então, 8,3. Certo? Vamos fazer isso. Isso aqui é a etapa. Vamos fazer para o alternado. Então, a gente tem a nossa alternativa, que era lá 23 milhas. Vamos colocar aqui para vocês verem. 23 milhas. Ó, Fazenda Canadá, adiciona na rota 23 milhas. Estão vendo aqui? Ó, 23 milhas. Então, a gente tem 20 litros em 60 minutos, tá? A gente vai ter depois aqui 80 milhas em 60, 23 milhas em X. Isso aqui vai dar calculator, cadê você? Tá aí, calculadora, vamos lá. 23 vezes 60 dividido por 80. 17,25 minutos. 17 minutos. Vamos deixar isso para baixo, tá? 17 minutos. Beleza. Aqui a gente gasta 20 litros em 60 minutos. Em 17 minutos a gente gasta X litros. Então vamos ver aqui. 20 vezes 17 dividido por 60. 5,6 litros. 5,6 litros. Tá. Então a gente põe aqui 5,6 litros e 17 minutos. Quanto que é 17 minutos, né? Se 60 minutos é um inteiro, 17 minutos é X desse inteiro. Então, 17 sobre 60. Gente, isso é conta básica, eu estou fazendo passo a passo para vocês pegarem a linha de raciocínio, tá? 0,28. Então, aqui não vou arredondar para cima, né? Posso pôr 0,3, né? Posso pôr 0,3. Então, para o alternado, 0,3. Beleza. Então, isso aqui esses dados eu plotei aqui, ó. Tá vendo? Reserva. Agora a gente entra numa questão importante. Por quê? O RBAC 91, se não me engano, se eu falei errado, alguém por favor me corrija nos comentários. O RBAC 91, ele preconiza regulamento do AIS Web, dá para achar no AIS Web, no Rotaero, ou então publicações DSEA.mil, dá para achar aí. Ele preconiza que o voo VFR diurno para avião, ou seja, asa fixa, sem ser rosca, helicóptero,
o asa fixa, ele preconiza que a gente tenha combustível suficiente para sair do A para o B e depois do A para o B a gente ainda tem que ter mais meia hora de voo. Isso se for de dia. Se for de noite é do A para o B mais 45 minutos de voo. Então essa reserva é de meia hora que a gente tem que ter de combustível. A para B mais reserva, que é mais meia hora. Então, se é 20 litros para meia hora, para uma hora, para meia hora são quantos? São 10 litros. E a metade de 0,5. Beleza? Adicional não temos. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? O que é o mínimo requerido? É o mínimo regulamentar. A para B mais meia hora. Então, o que é A para B? A para B é a etapa 0,42 mais meia hora. Então, eu vou ter 0,92 em tempo de voo. Tem que ter 0,92 em tempo de voo. E isso seria aqui 18,3 litros, certo? Por último, a gente tem o total a bordo, que é a hora que você, antes de subir para a salinha do briefing, vai lá e põe aquela reguinha de madeira na asa para ver quantos litros tem de cada lado, tá? O voo que eu fiz hoje tinha 40 litros, então não precisa abastecer o avião, porque a gente precisa de, no mínimo, 18 litros. E a gente tem 40 litros, não vai tirar o combustível do avião. Tá lá, deixa lá. Então, total a bordo, a gente ia ter 40 litros. Beleza? Se 20 litros faz uma hora, 40 litros faz 2 horas de voo. Belezinha aqui, pessoal? Vamos dar sequência, então. Aqui. Agora são os pesos. Peso básico. Como que a gente olha isso? Qual avião que a gente está usando? Papa Romeo Alpha Fox Kilo. Ele tem o que? O peso básico dele, 531. Então a gente vai pôr lá, peso básico, 531 em quilos. Eu não estou colocando as unidades de medida, porque já está em cima nas tabelas, tá? 531 quilos. Nosso abastecimento, agora ele quer saber quanto tem em peso no avião. A gente tem 40 litros, mas cada litro equivale a 0,72 quilos de Avegás. Então, é só multiplicar um pelo outro. Eu tenho 40 e cada litro equivale a 0,72. Então, 40 vezes 0,72. Beleza? Vamos descobrir o peso? 28,8 quilos. Vamos usar margem de segurança? 29 quilos. A gente vai enganar a tabela aqui como um quilinho a mais ainda. Beleza? 29 quilos de combustível. Tripulação. Sou eu e o instrutor. Já tenho 80 com 70. Então, só para não correr risco, porque eu sou dentista, não sou de exatas, 80 com 70, 150. É uma conta muito fácil, né? 150. Bagagem, a gente sempre considera 5 quilos, que é da mochila. Tá? A gente não sai para pernoitar, não precisa levar muita coisa. Na mochila vai mais ali uma garrafa d'água, um checklist, um caderninho para você anotar o que o controle vai te falar. E é basicamente isso. Eu levo também repelente, porque lá no aeroclube tem muito pernilongo. Então, a gente acaba usando 5 quilos. Beleza? Então, bagagem, 5 quilos. E qual que é o peso de decolagem? É a somatória disso tudo. Ok? Então, vamos lá. 531 mais 29
mais 155, né? 715 quilos de decolagem. Acompanharam? Agora vamos trazer esses dados para a gente descobrir braço, momento, peso de cada etapa e poder plotar isso no gráfico, certo? Então vamos lá. O peso básico do avião do Papa Romeo Alpha Fox Kilo está aqui, 531, e a gente já usou ele aqui em cima. Então vamos lá. Peso básico 531. E qual que é o braço dele? 34,88. Aqui nesse documento que eu imprimi, eu esqueci de apagar e ele estava com o do Alpha Fox Whisky. Vocês podem confirmar aí, ó, AFW 32,96, que é o que está plotado aqui, 32,96. Então o que eu vou fazer? Como esse documento não é oficial, eu estou rasurando, certo? Se fosse oficial, eu teria que imprimir com isso aqui apagado, tá? Então vamos lá. 531 e o braço dele é 34,88. 34,88. Qual que é o momento? É multiplicar isso por isso e a gente tem o momento dele aqui. 18.521,28. Vamos tirar a prova real? Ó, 531 vezes 34,88. 18.521,28. Então é exatamente isso, certo? Assento dianteiro sou eu e o instrutor. Então 150 quilos, que é a tripulação. Esse valor é fixo nessa tabela, não esqueci ele aqui, tá? Então é o valor de 39. Então vamos lá. 150 vezes 39, 5.850 é o nosso momento. 5.850 é o nosso momento. Bagageiro, 5 quilos. Aqui é a mesma coisa. O braço já está na tabela, então não é valor a ser apagado. Então a gente põe 5 vezes 64, 320 é o nosso momento. Beleza? Agora, peso zero combustível. É tudo isso sem o combustível. Peso básico, mais o peso de assento dianteiro, mais bagageiro. Tá? Então, vamos somar isso aí. 531 mais 155. 686. Certo? 686 é o nosso peso zero combustível. Como que eu descubro o braço e o momento? Ora, se eu tenho aqui os resultados finais, é só eu somar isso aqui, 18.521, aqui está aparecendo 5, né? 28 mais 5.850 mais 320. 24.691. 24.691,28. Esse é o nosso momento. Agora, como que eu descubro o braço? É só dividir 24.691 por 686. Dividido por 686. 35,9. 36, né? 0,99. Então, 36 é o nosso momento de peso zero combustível, tá? Agora,
Combustível, só o combustível. A gente tem quantos de combustível? Cadê? Abastecimento, 29 quilos. Qual que é o braço dele? 42. 29 vezes 42, 1.218, tá? Peso de decolagem, máximo 770 quilos. A gente tem ele aqui, 715 quilos. Então, estamos dentro. 715 quilos, certo? A gente precisa achar o braço, porque o momento a gente tem, é só somar esses dois, que é o peso zero combustível com o peso que é o momento do zero combustível com o momento do combustível. Então 24.691, 24.691,28 mais 1.218, 25.909,28, 25.909,28, tá? Dividido por 715, 36,23 é o nosso braço do peso de decolagem. Agora etapa, litros gastos na etapa, 0,72 vezes 72, né? Que ele quer em peso. Na nossa etapa, a gente vai gastar 8,3 litros. Quanto que é 8,3 na etapa? Litros, tá vendo aqui? Quanto que é isso vezes em peso, né? 0,72. Então vamos lá? Ó, 8,3 vezes 0,72. 5,97. Então 6, tá? 6 vezes 42. Vamos lá. 6 vezes 42. 252. Então, o que que acontece aqui? A gente precisa do peso de pouso, que é 715 menos 6, 709, vezes, e aqui então, para a gente achar o braço, a gente vai subtrair 25.909,28, 25.909,28 menos 252, 25.657 e 28. Isso tudo dividido por 709. A gente tem 36,18. Então a gente está com tudo isso aqui plotado. Não sei se vocês vão ver no envelope agora. Tem os quadrados e uns risquinhos entre um quadrado e outro. Cada risquinho desse equivale a 10 quilos. Tá? Que a gente vai ter que pôr o peso aqui, tá? Pelo braço. Por isso que a gente tinha que calcular o braço. Certo? Então, ó, o envelope é a bolinha, que é aqui, já está plotado, ó. Pup, 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 pup. Agora a gente vai pôr o CG de decolagem, que é o peso da decolagem. Qual que é o peso da decolagem? 715 quilos. Onde está 715? Ó, 699 com 10, 609. Ó, 709 com 10, né? A gente tá... eu já vou pôr um risco aqui, ó, que o peso de pouso vai ser 709. Então, na primeira linha aqui, a gente já tem a linha do pouso. Ó, então, tá dentro do envelope. Isso aqui a gente já sabe. Beleza? Mas a da decolagem é 715, que vai ser um pouquinho acima aqui. Um pouco antes da outra linha. Então, aqui
que a gente passa a reta da decolagem, tá? E o momento da decolagem? O momento do peso de decolagem, 36,23. Então, ó, 35, 36, 37. 37, 36,5, tá? Metade disso, 36,23. Então, tá aqui. Ó. E aí, o que que é? O CG na decolagem, um triângulo. A gente faz um triângulo aqui. Beleza? Agora vamos achar o CG do pouso. O CG do pouso vai ser 36,18. Então é bem no comecinho aqui, ó. Faz um quadradinho, porque ele é no quadrado. Top, então ficamos dentro do envelope. E está tudo certo para a operação. Isso aqui é um documento obrigatório de estar na pasta dentro do avião. Se a ANAC faz rampa no aeroporto, tipo uma Blitz, e parar, você tem que estar com esse documento preenchido. Beleza? Ou digitalmente impresso, ou dessa forma aqui. Com qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário. E agora a gente já tem o principal para poder fazer o planejamento da rota, que vai ser Uberlândia-Tupaciguara, alternando Fazenda Canadá. A gente vai pôr os estimados, as referências, como que acha isso no mapa, tudo mais, para poder depois brincar de navegar no simulador. Beleza? Qualquer dúvida, chamem. Falou!